segundo ano, tudo bem com vocês? Olha, antes de começar aqui com o nosso conteúdo, eu quero parabenizar os vídeos que vocês fizeram com o trabalho da festa junina. Vocês arrasaram aqui, ó. Tá? Parabéns pra vocês, adorei cada vídeo que eu recebi, eu me divertia, eu matava saudade vendo vocês, gostei muito. Parabéns, segundo ano, parabéns mesmo. Bom, agora vamos lá então com o nosso conteúdo. Na aula passada a gente viu sobre o cubismo, tá? Nós estamos falando então das vanguardas europeias, já falamos de fauvismo, expressionismo, cubismo na aula passada e agora a gente vai dar sequência. Nós vamos falar de mais duas vanguardas hoje. Vamos falar do abstracionismo e do futurismo, beleza? Então, certo, vamos lá. O abstracionismo, ele é completamente leve dentro das vanguardas, porque ele não vem fazendo nenhuma crítica pesada em relação às conturbações políticas, conflitos, guerras, enfim. O abstracionismo, ele é considerado uma das vanguardas leves, autoastral, porque ela é extremamente colorida e ela não remete muito figuras da realidade. Aliás, ela não remete absolutamente nada da realidade. Então vamos ver aqui um pouquinho das suas características. É a ausência de relação imediata entre suas formas e cores. É aquela imagem que, ao bater o olho, naquele primeiro impacto, naquele primeiro momento, você não enxerga nada. Você enxerga simples formas, desenhos, linhas e cores, mas você não identifica ali nenhuma figura da natureza. Mas, ao observar com um pouquinho de mais calma nas formas, você vai fazer o quê? Associação a algum elemento da natureza. Então ele não representa a realidade. Você não vai enxergar ali com clareza uma pessoa, com clareza um animal. Não. Você vai deduzir, a sua mente vai criar ali alguma relação com alguma imagem de algo que naquele momento você está associando. Pode ser que em um outro momento, você analisando aquele mesmo quadro, você enxergue outras formas diferentes. E o seu colega que está ao seu lado, o seu pai, a sua mãe, alguém que está ao seu lado, vai olhar para aquela imagem e vai entender algo diferente de você. E nenhum dos dois está errado. Não, de forma alguma. Por quê? Porque o quadro abstrato ele é interpretativo. E isso vai variar de pessoa para pessoa. A gente vai ver aqui na prática, mostrando para vocês aqui um quadro, o que isso significa na prática. Mas o fato é que as artes abstratas do abstracionismo, tá, pessoal? Não vamos confundir, olha só. Existem artes abstratas, que é um leque gigantesco de formas abstratas, mas aqui nós estamos falando do abstracionismo, tá? Ele é mais específico, ele é mais enxuto. Então ele não narra nenhuma cena histórica, literária, religiosa ou mitológica, ou seja, ele não narra nada daqueles fatos históricos que a Europa vivia e que muitas outras vanguardas registraram, como por exemplo Guernica, do cubismo de Pablo Picasso, que a gente viu na aula anterior, que foi uma cena histórica, um momento de guerra, um conflito que realmente aconteceu. Ou seja, o abstracionismo ele não registra nada disso. Mas assim como o cubismo, ele se desenvolveu em duas tendências, o abstracionismo informal e o abstracionismo geométrico, facinho de identificar um do outro. Vamos lá, vamos ver. Aqui a gente tem um exemplo de uma obra do abstracionismo, tá? Vamos falar aqui do seu grande representante, Vassily Kandinsky. Vamos chamá-lo de Kandinsky, que é como ele é mais conhecido. Aqui estamos falando então de uma das tendências do abstracionismo, que é o abstracionismo informal. Ele é feito por formas e cores completamente livres. Associação com elementos da natureza. Pessoal, o artista, no momento em que ele está fazendo esse quadro aqui, eu vou passar para vocês
um pouco do que ele vive, um pouco do que ele sente, para poder facilitar a compreensão de vocês do fazer dessa obra aqui. É como se existisse uma parceria entre tinta e artista. Eu estou falando da união, dessa parceria, tinta e artista, tá bom? Onde um vai depender completamente do outro para fazer essas formas aqui. O artista, ele vai trabalhando essas cores de uma maneira muito livre, muito intuitiva. Ele solta a tinta na tela, ele joga essa tinta na tela e ele aguarda um pouco. Ele vai esperar a vez da tinta agir. Porque quando a gente passa uma tinta em uma tela, ela não vai secar daquela mesma forma que nós estamos vendo. Ela vai agir, ela tem o tempo dela agir naquele quadro. Então é esse tempo que o artista, nesse momento do abstracionismo informal, ele vai respeitar. Ele vai colocar a tinta e vai esperando as formas que aquela tinta vai dando, a maneira como que ela vai se esparramar naquele espaço do quadro. Ele joga uma quantidade boa, ele não vai fazer só um tracinho aqui, ele joga uma quantidade boa, ele pinga água, ele coloca ali outros elementos e aguarda. E aí, dependendo daquele formato que a tinta vai atribuindo naquele espaço, o artista vai direcionando aquele formato. Então a tinta trabalha e o artista vai direcionando. E aí vão sendo criadas diversas formas. Então aqui ele vai criando de uma maneira muito livre. E o que eu falei para vocês que vai remeter a alguma forma de elemento da natureza, é por quê? Porque eu distribuindo aqui nessas imagens, olhando em cada cantinho do quadro, você pode de repente encontrar algum elemento da natureza. Um ovo, uns cílios de uma pessoa, um sol, montanhas, enfim. Cada aula que eu apresento um quadro desse do abstracionismo informal, os alunos vão olhando e vão interpretando o quadro, vão enxergando elementos ali. E o engraçado é que o mesmo aluno, em momentos diferentes, pode enxergar coisas diferentes também. Então, ou seja, um quadro completamente interpretativo que vai variar muito também com o seu estado de espírito, com o seu humor. De repente você olha para esse quadro e não, eu só enxergo manchas, só enxergo borrões. E já em algum outro momento em que você está mais calmo, mais tranquilo, você consegue enxergar coisas que antes você não viu. Então, por isso o abstracionismo ele é um quadro divertido, ele não remete situações de conflito, de tensão, como algumas outras vanguardas, ele é leve, tá bom? Então vamos passar, vamos olhar aqui um outro quadro chamado Batalha, também de Kandinsky. Então o que predomina, o que a gente tem de semelhante com esse quadro? É do mesmo artista, mas observem em relação às cores. Quais são as cores que a gente vê como predominando no quadro? São as cores primárias. É o azul, o vermelho e o amarelo. Tem muito branco também e o contorno do preto. O preto ele se faz muito presente nas telas do abstracionismo informal, como se fosse um contorno, um destaque para dar aquele real, aquela ênfase maior nas formas, para elas não ficarem tão soltas, tão perdidas. Então é como se fosse um contorno, uma definição. Então aqui eu vejo um arco-íris, eu acho que vocês também identificam um arco-íris. Aqui eu vejo uma ave com os braços abertos. Aqui eu vejo vários elementos, parece como se fosse uma construção de prédios assim, bem tortos, bem bagunçado. Enfim, cada um pode ter a sua interpretação diferente, mas vocês vão fazer associação a alguns elementos da natureza. Isso é o abstracionismo informal. Voltar aqui para vocês entenderem. Abstracionismo informal.
formas e cores criadas livremente, mas sempre fazendo associação com elementos da natureza. As cores primárias vão predominar aqui e temos Kandinsky como seu principal representante. E esse quadro aqui, então, quantas interpretações a gente pode ter, quantas descobertas de formas, imagens associadas a elementos da natureza que a gente pode enxergar? São diversos. Agora, a segunda tendência do abstracionismo. Vimos o informal, agora vamos ver o geométrico. É simples. O abstracionismo geométrico, ele vai simplesmente se compor em formas e cores, sugerindo apenas uma concepção geométrica, muito diferente do abstracionismo informal. Aqui, formas e cores associando elementos da natureza. Aqui não. Aqui não vamos forçar a nossa cabeça tentando enxergar algum elemento da natureza, uma casa, um prédio. Não. Pessoa, não. Não tem. O abstracionismo geométrico é retângulo e quadrado. Só. Muito simples. Retângulos e quadrados. Só. A semelhança é porque também tem a predominância das cores primárias, o azul, o vermelho, o amarelo, o branco e o preto. O preto vem também como um contorno, como um destaque para as figuras geométricas, mas não queira você fazer associação com algum elemento que existe. Agora, o que é importante nós falarmos aqui em relação ao cubismo, tá? Porque já teve questões em Enem que trata-se das figuras geométricas das vanguardas, associando ao cubismo a questão e ao abstracionismo geométrico. O que caracteriza cada uma, o que diferencia cada uma? A característica é, fazem parte tanto o cubismo como o abstracionismo geométrico, faz parte das vanguardas europeias, trabalham formas geométricas, porém, o cubismo, gente, são formas da natureza geometrizadas. Eu pego uma pessoa, transformo ela em formas geométricas. Eu pego um violão, transformo esse violão em completas formas geométricas. Agora, o abstracionismo geométrico não tem nada, absolutamente nada de elementos da natureza. São simples formas geométricas e não são todas formas geométricas. Eu não tenho retângulo, eu não tenho círculo, eu não tenho triângulo, eu não tenho losango, não. Eu tenho somente quadrados e retângulos, só, para poder simplificar bem. Abstracionismo geométrico, quadrados e retângulos, só. Em uma composição que fica linda, que fica muito bonita. Agora, professora, qual é mais fácil de fazer? Qualquer um faz um quadro desse? Não, o abstracionismo geométrico é 1000 vezes mais difícil de fazer do que o abstracionismo informal. Como eu falei para vocês aqui, ó, no abstracionismo informal, a tinta e o artista têm uma certa parceria, trabalham juntos. A tinta tem o seu momento de agir no quadro. Agora, aqui, a tinta vai fazer exclusivamente o que o artista quer que ela faça. Eu vou fazer aqui um quadrado vermelho e eu quero que esse quadrado vermelho aqui, passei para frente, deixa eu voltar. Eu quero que esse quadrado vermelho aqui fique exatamente perfeito. Eu não quero uma tinta preta passando para o vermelho e vice-versa. Eu não quero essa linha torta, eu quero essa linha exata, perfeita, sem mistura de cores. E outro detalhe, eu quero um vermelho homogêneo. Eu não quero aqui mais claro, aqui mais escuro, eu não quero ver manchas. Gente, é muito mais difícil. É muito difícil. A gente que já teve alguma experiência com tinta e com quadro sabe que fazer uma cor homogênea dessa daqui, completamente igual, sem mudar nenhuma tonalidade de mais claro, mais escuro, nenhuma manchinha, é difícil. Eu tenho que passar camadas e camadas ali até ficar perfeitamente igual. Aqui, 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 aqui. É uma única tonalidade de vermelho.
e também de branco e também de azul. O preto tem a exatidão também milimétrica no seu contorno, onde tem uma exatidão perfeita. Então é muito difícil fazer um quadro desse. Então aqui tem parceria entre artista e tinta? Tem, no sentido do artista dominar a tinta, o domínio técnico, o domínio de traço, o domínio de material. É perfeito. É perfeito. Então é um quadro que é difícil, é muito difícil sim de ser feito. Então ele trabalha com essas formas, tá, gente? Isso é o abstracionismo geométrico e que tem como seu principal representante Mondrian. Então vamos lá. Abstracionismo informal, Kandinsky, manchas que remetem a alguma coisa da natureza. Abstracionismo geométrico, pelo próprio nome, formas geométricas, principal representante Mondrian. Simples, não é, pessoal? Então é isso. Vamos para o futurismo. O futurismo, dentro das vanguardas europeias, em termos de artes plásticas, é muito pouco. O futurismo ele se destacou muito na literatura, tá? Tem uma forte relação com a literatura. Então, assim como na literatura, as artes plásticas, a pintura, também exaltava a velocidade das máquinas. Não interessava pro artista aqui representar um corpo em movimento, mas sim aquele movimento que o corpo fez. O corpo não, mas o movimento. Não eram realistas, assim como todas as vanguardas, nenhuma é realista. Uso de linhas retas e curvas para sugerir o movimento, para sugerir a velocidade. Principais artistas, eu vou destacar um desses aqui para vocês, que é Giacomo Balla. Aqui temos vários dentro do futurismo, apesar de termos pouquíssimas representações de escultura e de pintura do futurismo, a gente tem muitos artistas. Então a gente vai destacar um, que é o Giacomo Balla. Aqui, principais obras, a velocidade abstrata, o carro passou. Então o que eu falei para vocês, não interessa aqui mostrar o corpo em movimento, mostrar o carro em movimento, não. Interessa mostrar o rastro que o carro fez, o movimento que o carro fez. Então essas linhas, principalmente nessas tonalidades aqui assim, do branco com o azulado, representa essa velocidade, representa o rastro que o carro deixou. Vamos associar aqueles desenhos, aqueles filmes em que mostram ali os carros, um carro de corrida, onde ele circula ali na pista e ele vai deixando aquele raio por onde ele passou. É mais ou menos isso. Tá? Para o artista interessaria ele representar esse raio por onde o carro passou e não representar o carro. Então é isso a pintura do futurismo. Aqui um outro quadro também de Giacomo Balla e nós vamos encerrar aqui, pessoal. Um outro grande destaque que nós temos no futurismo são os móveis de Alexander Calder, mas eu vou reservar um momento específico para falar em relação sobre esses móveis, que ele se torna um objeto, ele é mais um objeto, ele não é nem uma escultura e nem uma pintura, e exige uma certa explicação maior sobre eles. Então a gente fica aqui com as manifestações da pintura do futurismo e o que vimos ali atrás antes do futurismo, do abstracionismo. Tá bom, pessoal? Então é isso, a gente encerra essa aula aqui e continuamos na próxima aula também falando das vanguardas europeias. Segundo ano, fiquem com Deus, um beijo bem grande para vocês, se cuidem e até a próxima aula. Beijo!